Oi, professor. Aqui é o grupo formado por Cecília Almeida, Lisa Evelyn e Markson Fábio. Nossa ideia foi trabalhar o projeto Mutirão Fila Zero, otimização de agendas cirúrgicas, né? Explorando técnicas de otimização para a gestão de cirurgias, desafios e soluções na prática da saúde pública. Introdução ao projeto. O projeto Mutirão Fila Zero tem como objetivo principal diminuir a fila de espera por cirurgias ortopédicas em todo o Brasil. Para isso, foi implementado uma super equipe de cirurgiões em um hospital referência, que irá atuar intensivamente durante uma semana para atender o maior número possível de pacientes. Qual é a situação problema? O projeto Mutirão Fila Zero foi criado para enfrentar o desafio de longas filas de espera por cirurgias ortopédicas no Brasil. Um hospital piloto, designado pelo Ministério da Saúde, conta com uma super equipe de cirurgiões que trabalhará intensivamente durante uma semana para otimizar os atendimentos. Então, quais são os nossos recursos e restrições? Temos uma super equipe com 200 horas disponíveis, pacientes, no caso a lista extensa, a duração, que é o tempo de cada cirurgia, e a prioridade, que é a pontuação de urgência. Trazendo isso para o desafio computacional, nesse caso o NP completo. O gestor enfrenta o desafio de elaborar um cronograma eficiente para as cirurgias, maximizando a soma das prioridades dos pacientes com um limite de 200 horas disponíveis. É possível operar todos os pacientes, tornando a seleção das cirurgias um problema complexo de otimização. Mas o que seria esse NP completo? Problemas com NP completo são a classe de problemas computacionais que são desafiadores para resolver, mas simples de validar. Por exemplo, se o gestor apresenta o cronograma, podemos rapidamente somar as horas e os pontos para checar sua validade. Agora vamos trazer a analogia do problema para o problema da mochila. Entender o problema da mochila nos ajuda a visualizar como otimizar a cirurgia com recursos limitados. Primeiro caso, quem seria a mochila? Seria a super equipe, que trabalha intensamente por uma semana. A capacidade seria o limite de 200 horas disponíveis para realizar as cirurgias. Os itens, cada cirurgia é um item na mochila, todos devem ser considerados. O peso é a duração de cada cirurgia, conta como o peso que afeta a capacidade. E o valor é a pontuação de prioridade determinada pela urgência, a importância da cirurgia. E qual seria a solução? A solução seria a técnica Branch and Brown, que usa abordagem inteligente para resolver problemas de otimização, como o cronograma de cirurgias ortopédicas. Em vez de testar todas as combinações possíveis, ela utiliza uma árvore de decisões e limites estimativos para chegar à solução ideal de forma mais eficiente. Acabei. Eu acho que lá no Google. Ah, tá no Google. Lá em cima. Aí quando fui nem gravou. Tá gravando? Tava. Então, professor, trazendo a nossa situação problema para dentro do conteúdo, nós escolhemos a técnica de Breitenbaum, que é um algoritmo guloso para resolver o nosso problema. O primeiro passo é ramificar, ou seja, transformar o nosso problema em problemas menores, usando a estrutura da árvore de decisões. O algoritmo de Breitenbaum inicia a sua operação criando uma estrutura chamada árvore de decisões. Essa árvore representa todas as possíveis combinações de cirurgias que podem ser programadas. Para cada paciente, o algoritmo gera duas possibilidades: incluir a cirurgia da programação ou não. As decisões tomadas em cada nó da árvore afetarão opções futuras, permitindo explorar diferentes combinações de cirurgia. Passo 2. Limitar. No passo de limitar, o algoritmo avalia cada decisão na árvore de busca. Para cada nó, ele calcula o limite superior, que é uma estimativa do melhor resultado possível se o algoritmo continua por aquele caminho. Essa estimativa ajuda a decidir se vale a pena continuar explorando o galho. Para calcular o limite superior, o algoritmo utiliza uma técnica muito parecida, que é o problema da mochila fracionária. Isso envolve ordenar os pacientes pela melhor relação entre prioridade e duração da cirurgia, permitindo uma estimativa otimista que pode incluir frações de cirurgia se necessário. Passo 3. Podar.
O algoritmo de Brechenbaum registra a melhor solução completa que foi encontrada até o momento. Isso permite que ele tenha uma referência de comparação enquanto explora novas oportunidades de cirurgia. Qual o critério, né? O critério, quando o algoritmo encontra um novo galho, ele calcula o limite superior deste caminho. Se a estimativa for inferior à melhor solução já conhecida, o galho é considerado desnecessário e descartado da busca. Qual a conclusão e o impacto? Nós pegamos uma problemática real, trazemos para uma alusão dentro da disciplina, que não só ajuda ao atendimento dos pacientes, mas a administração de custos e de salas cirúrgicas e de equipes cirúrgicas. E esse é o nosso projeto do mutirão de fila zero. Bota aí pra rodar pra gente ver. Então, pessoal, vamos lá. Aplicando uma solução para essa problemática que foi apresentada aí anteriormente, nós desenvolvemos um programa onde ele foi implementado em 5 classes, uma de resultados, que é essa daqui, onde a gente definiu os parâmetros dele, o que seria escolhido dentro do resultado, os pontos e horas. A classe de cirurgia, que é um objeto de cirurgia, onde vai ter nome, duração, prioridade e relação. Uma classe de nó, onde vai fazer a ligação entre as tabelas. O main, onde eu estou coletando as informações do meu usuário para fazer a avaliação em cima desses dados que ele está apresentando para mim. Então vocês podem perceber que ela é estruturada mais sobre leitura daquilo que ele está informando, onde o usuário vai ter que informar os dados do nosso objeto da cirurgia, que é o nome, a duração de horas, a prioridade, para a classe de branching bound, que é essa daqui, onde está implementada a lógica, fazer o devido funcionamento. Então, basicamente, a gente define uma lista vazia, inicia ela com uma lista vazia, essa lista vai ser chamada de fila. A gente tem um limite onde o branch bound é aplicado. Esse limite são as 200 horas que a gente definiu lá no início do nosso problema. E basicamente, enquanto essa fila não estiver vazia, enquanto tiver itens dentro dessa fila, eu vou varrendo ela e calculando o valor da minha prioridade, se ela entraria ou não na minha fila para serem feitas as cirurgias nesse mutirão, tá? Então eu tenho um nó onde a gente vai fazer a validação se ela entra ou não na cirurgia, se ela vai ser incluída ou não na cirurgia. Faço o cálculo dela, onde eu verifico se ela tem se ela atinge o meu limite e se ela tem uma prioridade escolhida para ser entrada. E eu tenho um outro nó que é o 100, que não entra na lista de cirurgias, ela não é incluída. Depois eu monto um resultado e retorno esse resultado. Logo abaixo eu tenho o meu método, onde ele vai calcular um limite superior para o nó. Ele vai varrendo essa minha nova lista com esse resultado, retorna esse limite. E eu tenho um outro método onde ele vai adicionando ló à lista, mantendo ordenada por limite. Então ela vai ser ordenada do maior, que seria o primeiro, e vai fazendo essa ordenação. Basicamente é isso, ele já está aqui compilado. Vou só compilar aqui de novo, novamente, para vocês poderem acompanhar. Por padrão, na nossa problemática, foi adicionada uma capacidade total de 200 horas nesse final de semana para fazer essas cirurgias. Mas você pode implementar a capacidade e definir um novo valor, tá? Então vou manter a minha de 200 horas. Vou informar aqui que serão 5 cirurgias realizadas no final de semana, né? Vamos tentar pensar que a gente está fazendo por agrupamento. Então, vão ser agrupamentos de cirurgias. Vou dar um exemplo como um trato de braço. Então, um grupo dessas 5 vai ser específica para isso. Outro grupo vai ser específica para correção de quadril. Lembrando que a prioridade ela está ali de 1 a 10. Então, quanto maior a nossa prioridade, maior vai ser o alcance, tá? Nome da cirurgia, vou adicionar logo essa. Trato de braço. Ela vai ter uma duração de
56 horas. E vai ter uma prioridade número 5. A segunda vai ser uma bursite aguda. Ela vai ter uma duração de 34 horas, mas ela tem uma prioridade maior, então ela vai ser o número 7. Minha terceira vai ser cabeça e pescoço. Essa daqui eu vou dar uma quantidade de horas maior. Vou adicionar 79 horas. E ela tem uma prioridade número 4. Minha quarta cirurgia é lombar. Ela tem uma duração de 62 horas e tem uma prioridade número 2. A minha quinta e última cirurgia vai ser uma reconstrução patelar, onde ela vai ter 76 horas e uma prioridade número 9. Tá, gente, a partir de agora, quando eu der um enter aqui, ele vai me trazer o resultado. Então, vamos lá. A quantidade de horas escolhida a partir das 5 cirurgias que eu adicionei foram essas 3, onde as prioridades delas, se vocês observarem, foram as maiores que eu informei. Vocês podem perceber aqui a 7, 9 e 5. Então, aqui, ó, a 7, a 9, que é a reconstrução patelar, e a 5, que é o trato de braço. Foram as que tiveram a maior prioridade. Vocês podem observar que aquelas que tiveram prioridade baixa, como a 4 e a 2, que é a lombar, mesmo tendo uma quantidade de horas altas, elas não entraram porque elas superariam o nosso limite, que é maior de 200 horas. Então, dado isso, por conta da nossa prioridade, foram escolhidas essas 3, bursite aguda, reconstrução patelar, trato de braço. A soma dessas horas dá 163 de 200 horas e o nosso valor final total das prioridades é a soma de 21 pontos, tá? Vocês podem observar que se for adicionada uma outra cirurgia, o valor que a gente tem já somado das 3 com uma dessas duas, ela ultrapassaria as 200 horas. Então aqui a gente teria já a seleção automática por prioridade desses grupos de cirurgias.